Se assim como eu, a sua vida está passando por uma fase de transformação, de mudança, e você sente que está tudo um pouco perdido nesse processo, que você quer ajustar os ponteiros, deixar tudo mais alinhado, para que você consiga viver uma vida de maneira mais intencional, mais leve, mas sem perder o foco daquelas coisas que você de fato precisa fazer, pode ter certeza que esse vídeo é para você. Recentemente não, né? Em outubro do ano passado, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E por mais que tenha sido um alto risco calculado, ou seja, foi planejado de certa maneira, apesar de ter sido bem rápido, foi planejado, foi pensado, foi algo que intencionalmente aconteceu, digamos assim. A gravidez ela sempre transforma a gente, ela sempre vem de uma maneira. Eu sempre digo que os filhos, os filhos vêm para te transformar, sabe? Foi isso que aconteceu na minha primeira gestação e é isso que eu sinto que está acontecendo agora. Só que a gente sabe que fisicamente existem diversas mudanças que acontecem na nossa vida enquanto mulher, tá? E aqui especificamente falando com mulheres. Então, corpo, pensamentos, questão toda hormonal que acontece também e que faz a gente oscilar até mesmo de humor, de motivação, digamos assim. Então, muitas coisas acontecem. Então, eu descobri a minha gestação em outubro numa fase muito boa. Logo que eu descobri a gravidez, na mesma semana eu tinha uma viagem de trabalho importante, fui participar de um podcast, voltei, abri uma turma de mentoria, e aí nisso tudo foi passando o meu primeiro trimestre, que é aqueles 3 primeiros meses que a gente fica muito mais cansada, passa por um período de mais uma baixa, uma mudança ali física e que traz mais sono, mais preguiça, sabe? Toda mulher, sim, esses são os sintomas mais clássicos, enjoo, indisposição, isso acontece muito no primeiro trimestre. E conciliou desse meu primeiro trimestre eu estar num ritmo de trabalho, com viagem, com turma de mentoria, com várias coisas. Então eu fiquei mais assim, 100% da minha energia focada para essas coisas que eu precisava fazer e para gestação. Então foi um período em que eu acabei dando uma certa relaxada de outros hábitos e outras áreas da minha vida. Então logo depois veio dezembro, aí fim de ano, veio janeiro, minha outra filha mais velha de férias e eu abri outra turma de mentoria e veio carnaval. E aí eu senti que no meio disso tudo, a minha vida deu uma desajustada em alguns pontos, em algumas áreas. E eu não gostaria de viver um ano inteiro com diversos pontos desajustados, porque eu acredito que, cara, para a gente ser bem-sucedida, para a gente estar feliz com aquilo que a gente faz, para a gente estar realmente vivendo com intencionalidade, a gente não pode abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. A gente precisa, assim, equilibrar os diversos pratinhos da nossa vida e principalmente aquilo que é importante pra gente, enquanto mulher também. Então, eu decidi fazer esse reset e usar essa semana, que não só essa semana, mas os próximos 21 dias, não para construção, mas para retomar alguns hábitos que são fundamentais para mim, na minha vida, que mudaram muitos aspectos dela. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês, esse processo, como vai ser essa retomada, as coisas que eu estou implementando. Vou trazer mais rotina, dia a dia e conversando mais com vocês também em relação a esse processo. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui como um start dessa mudança, dessa retomada de hábitos. Porque eu decidi fazer isso em 21 dias. Existem diversos estudos que apontam que 21 dias é o prazo que você precisa para implementar um novo hábito. Aqui no caso eu não estou falando sobre implementar um novo hábito, mas eu estou falando sobre retomar hábitos que eu abri mão em detrimento de outras coisas. Hábitos que eu abri mão porque eu priorizei outras coisas na minha vida ou porque eu estava vivendo uma fase que eu não estava conseguindo simplesmente equilibrar tudo. Mas eu tenho agora a intencionalidade de fazer tudo de uma maneira muito ajustada para que eu consiga de fato dar conta de tudo aquilo que eu quero fazer. Eu já fiz alguns desafios comigo mesma e até compartilhei aqui de 180 dias para me tornar a minha melhor versão. E o que aconteceu nesse tempo? Nunca voltei aqui para dar um feedback sobre isso, mas eu também nem sei se você já chegou a ver esse vídeo, mas eu queria fazer um parêntese aqui. Nesse tempo aconteceu muitas coisas e eu comecei a dedicar muito para um lado
e abrir mão de outros, tá? E como é um período longo, de 6 meses, eu senti um pouco mais de dificuldade em implementar um equilíbrio em todas as áreas ali. Então, teve épocas nesses 6 meses que eu foquei muito mais no pessoal, outros meses que eu foquei mais no trabalho. Como eu falei propriamente em outubro, eu estava numa fase de trabalho muito boa, muito positiva, vivendo várias coisas diferentes, e aí eu recebi uma notícia, né, um momento ali de transformação pessoal muito grande, sabendo que eu ia me tornar mãe de novo. E o que eu realmente quero agora é assim, é ajustar todos os ponteiros para que quando eu chegue nessa fase da maternidade, de ter meu filho, né, meu filho nascer e tudo mais, eu não me perca de mim, para que eu esteja muito conectada comigo e que se eu tiver perdida de mim mesma agora, se hoje eu estou abrindo mão de tudo, porque ou tipo não focando naquelas coisas que me fazem bem, que me ajudam a evoluir, muito provavelmente daqui a 3 meses, quando eu tiver meu filho, vai ser muito mais fácil eu me perder de mim e retomar esses hábitos. Então, até mesmo como uma visão futura de que muita coisa vai ser transformada nesse tempo, e eu quero chegar nessa fase muito preparada, muito bem comigo mesma para eu viver o melhor dentro da maternidade. Então eu quero me organizar para chegar nesse momento com uma rotina muito estruturada e muito organizada para que eu esteja na minha melhor versão e também dê o melhor de mim para esse novo serzinho que vai nascer. Então, basicamente, eu separei minha vida em 5 áreas, que é saúde. Eu tenho uma pequena cola aqui, tá? Do que eu quero conversar com vocês. Essas áreas são saúde, espiritual, empresa, trabalho, pessoal e família. Dentro da saúde, o meu maior objetivo é ter uma gestação muito tranquila, como tem sido até agora, ter o meu parto normal, da maneira mais tranquila possível, né? A gente sabe que um parto normal sempre tem diversas questões, dói, tem tempo, é imprevisível, mas eu quero viver isso da melhor maneira possível, da mais consciente possível, então é me preparar também para esse parto normal. Que é também nesse final de gestação, até agora, eu estou com 6 meses, eu engordei 4 quilos. E nesse final de gestação, eu não pretendo engordar muito mais, então no máximo aí mais 5 quilos, então também estar me cuidando em relação a isso, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo, fazendo exercícios físicos. Eu tenho feito pilates, foi um exercício novo que eu introduzi na minha rotina. Parei de fazer musculação, mas eu quero implementar mais caminhadas, caminhar mais durante a semana e associar isso ao Pilates também. Então, assim, na área de saúde, basicamente, meu objetivo nos próximos dias e também nos próximos meses é conseguir focar em não extrapolar peso na gravidez, até não só por uma questão estética, mas também por uma questão estética, porque a gente sabe que recuperar depois acaba sendo um pouco mais difícil, mas também por uma questão de saúde, para poder controlar o meu corpo, meu peso, não ter nenhum tipo de risco ao longo da gravidez e focar também num trabalho ali de consciência para um parto natural, que é assim o meu grande desejo, tá? Minha primeira filha foi um parto natural e eu quero outro bem parecido, mas é claro agora muito mais consciente, muito mais com muito mais informações sobre o universo da Partolândia e fazendo cada movimento de maneira muito, muito intencional para ter um melhor parto possível. Então, na área da saúde, esses são meus grandes objetivos. Na parte espiritual, eu deixei muito de lado a minha conexão espiritual. Isso não significa ali que eu não tenha minha conexão, meu momento de leitura, mas assim, como eu falei, nos 3 primeiros meses e depois, com todas as coisas que foram acontecendo no fim de ano, início de ano, eu deixei de ter o meu momento diário ali, onde eu foco em fazer um devocional, onde eu foco em ter uma leitura da Bíblia, onde eu foco em fazer meus louvores. Então, eu deixei de ter esse momento, porque a gente grávida sente muito mais sono. Então, eu passei a não ter não estar muito regular ali no horário que eu vou dormir, no horário que eu acordo. Automaticamente, eu acordo já mais tarde. E aí, o momento da manhã, em que normalmente é a hora que eu tiro para fazer minha leitura, que eu tiro para fazer meu devocional, que eu tiro para ter esse momento de conexão espiritual, geralmente, que é mais cedo, eu tô dormindo nesse horário, e quando eu acordo, eu já acordo com a vida acontecendo, com um monte de demandas, e deixei isso de lado. Então, eu quero me alinhar para estar acordando mais cedo e viver esse momento com
com mais tranquilidade também. Então, todos os dias ter esse hábito, essa rotina de acordar, de fazer meu devocional, de fazer meus louvores, fazer minhas reflexões, minha oração. E isso faz toda a diferença, pelo menos para mim. Independente qual seja a sua religião ou o que você faça, ter esse momento de conexão espiritual também pode ser que faça muita diferença na sua vida. Dentro do âmbito empresa, aqui eu considero que tiveram coisas que eu foquei muito, outras que eu fui deixando mais de lado, mas agora o meu grande objetivo é estruturar alguns processos para que dentro do prazo ali, depois da gestação, depois que eu tiver meu neném, enfim, tudo esteja mais alinhado e mais independente de mim. Então eu preciso estruturar algumas questões, estruturar alguns processos, deixar algumas coisas também já organizadas para que daqui a 3 meses eu consiga ficar mais de boa, ficar mais leve. Então isso significa que nos próximos 3 meses eu preciso estar mais focada, mais dedicada, fazendo coisas diferentes também, coisas novas, implementações, para que daqui a 3 meses eu consiga dar uma desacelerada desse processo. Basicamente é isso. Pessoal, tem 2 grandes questões aqui. Uma questão física pessoal ali, que é eu estar me sentindo bem comigo. Então eu conseguir estar cuidando mais de mim, conseguir estar deixando o cabelo alinhado, maquiagem feita. Pode parecer uma coisa boba, mas isso muda completamente o meu humor, a minha rotina, a maneira como eu me enxergo e a maneira como eu lido com o outro. Então impacta também nas minhas relações familiares, na quantidade de conteúdo que eu crio. Então muda tudo. Aqui o YouTube também é um grande projeto pessoal meu. Não é um projeto, apesar de ter uma relação com um profissional, porque pessoas me encontram aqui, me procuram no Instagram, acabam conhecendo mais do meu trabalho também, ou pessoas me encontram no Instagram, aí conhecem meu trabalho, depois vêm para o YouTube, se conectam mais comigo pessoalmente também. Então o YouTube ele é uma grande interseção entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, é meio que a interseção das duas Fernandas, mas eu vejo muito para um lado pessoal também, porque eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de criar esse tipo de vídeo, de conteúdo, e ele não tem um objetivo simplesmente profissional, totalmente profissional, digamos assim, mas também tem um grande apelo pessoal, um grande propósito pessoal, que é influenciar outras mulheres, ajudar, inspirar outras mulheres. Então eu enxergo aqui também o canal como um lado pessoal. E aí, linkando, como eu iniciei falando, um dos meus objetivos é estar cuidando mais de mim, não relaxar fisicamente da minha aparência, da parte estética, durante o processo da gestação. Isso impacta também na quantidade de conteúdo que eu gravo, no como eu me sinto melhor para criar conteúdo. Então, também está criando mais vídeos para cá, mais conteúdos para cá, está bem focada. Até porque eu acho legal compartilhar essa fase, esse momento da minha vida, que é um momento de transição, de mais maturidade, de descobrir coisas novas. E eu quero documentar isso aqui para que eu possa inspirar outras pessoas, ajudar outras pessoas, até mesmo me aproximar de pessoas que se identifiquem com essa fase. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, talvez seja o número 1 ali, uma das minhas maiores prioridades, é família. Eu estou nessa fase de um novo ser que vai chegar para a família, mas eu vejo assim, a mulher, né? A gente é a base, digamos assim, de uma família bem estruturada. Então, eu preciso estar bem comigo, eu preciso também que todas as outras áreas estejam em funcionamento para que eu consiga ser o melhor possível para minha família. Eu brinco e falo que assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, tá? E apesar de ter uma espiritualidade muito forte, não sou religiosa no sentido de seguir uma religião, de ser aquela pessoa que frequenta a igreja todos os domingos, que participa de ministérios na igreja. Mas uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o maior ministério que eu tenho na minha vida é a minha família. Então, onde eu preciso e onde eu sou insubstituível é dentro da minha casa, para minha filha, para meu filho, meu marido, enfim. Então, aqui eu não posso falhar, sabe, nesse ponto. Então, eu quero ser mais intencional na questão casa, na questão lar, na questão de me doar para as pessoas, me doar para a família. Isso acontece muito bem quando todos os minhas outras áreas estão alinhadas. Eu consigo me organizar de uma maneira que, e é o que eu mais gosto de fazer, principalmente na minha rotina, no meu dia a dia, que é
acordar mais cedo do que a casa inteira, ter a primeira hora do dia, 2 horas do dia iniciais para mim, porque quando todo mundo acorda e a casa começa a funcionar, eu já tô tão bem comigo mesma que eu estou 100% para eles, sabe? Então eu consigo tirar o restante da minha manhã para me dedicar à minha filha, para me dedicar ao meu marido, a conversar com ele, a casa, enfim. Então é também uma das questões que eu preciso retomar e reorganizar. Então tudo isso aqui passa principalmente pela minha manhã, por acordar mais cedo, conseguir ter mais tempo para cuidar da minha saúde, para implementar novos exercícios físicos, para ter uma alimentação mais organizada ao longo do meu dia, para cuidar do meu lado espiritual, alimento espiritual, estudar todos os dias, para cuidar também da minha família e do meu lado pessoal, que automaticamente eu fazendo tudo isso, estando muito bem com isso, eu consigo, na parte da tarde, ali, estar me dedicando ao meu trabalho, à minha empresa, também à minha criação de conteúdo por aqui, e sendo mais intencional em todas as áreas. Esse é o ponto-chave aqui, e é o que eu quero trazer com essa série de vídeos, onde eu vou mostrar mais essa implementação, essas coisas acontecendo no meu dia a dia, na minha rotina, mas principalmente com as conversas também que eu quero trazer aqui para vocês, reflexões, pensamentos, que a gente precisa ter intencionalidade em todas as áreas da nossa vida, porque se a gente deixa algo, ou se a gente não está sendo intencional em uma dessas partes, a tendência é que alguma coisa desande no caminho, que alguma coisa não saia como planejado, e isso gera muita angústia, frustração, ou ainda mais, quando a gente também se compara com o que está acontecendo com outras pessoas e bota um reflexo da nossa vida, daquilo que a gente quer pra gente, sempre com o espelho virado para o outro, então com o que a gente está vendo do outro e não olhando para dentro da gente, para ser intencional com aquilo que faz sentido para a vida que a gente quer, ou para o nosso momento atual, o que acontece? Uma grande frustração, comparação, você vê o outro se dando muito bem, ou as coisas acontecendo na vida do outro, se compara e vê que com você não acontece. Mas porque talvez você esteja vendo a tua vida com um olhar, com a lente, com a ótica do outro, com essa comparação, e não olhando para dentro de si, entendendo o que faz sentido para mim, o que eu preciso reorganizar aqui na minha vida e quais são os pontos que eu preciso focar, no que eu preciso ser melhor para trazer essa organização e para ser a melhor versão de mim. Então aqui o meu grande objetivo aqui no canal é inspirar outras pessoas, principalmente mulheres. Eu tenho uma conexão muito grande com o público feminino, que é a maioria das pessoas que me acompanham. E aqui por ter essa relação de mostrar mais o meu dia a dia, minha vida, meus pensamentos, eu acredito que seja, eu atraia mais também, ou me conecte mais, pelo menos, com esse público, mas inspirar outras pessoas a olharem para dentro de si e viverem o melhor delas, a melhor versão delas, a prosperarem, não só financeiramente, mas em todas as áreas, porque quando você consegue alinhar a tua mente, as tuas ações, é consequência que todas as outras coisas aconteçam de maneira mais natural na sua vida. Então, apesar de lá no meu Instagram também eu trabalhar muito o lado dos meus produtos digitais, eu ajudar outras pessoas a criarem produtos digitais para ter uma vida mais livre, uma vida com mais abundância, com mais prosperidade, vivendo 100% do digital. Aqui eu quero aprofundar outros temas que fazem total relação com a minha vida e com aquilo que eu descubro, para que essa prosperidade esteja em todas as áreas, para que você seja realmente mais próspera fisicamente, mentalmente, para que você consiga transbordar abundância na vida das outras pessoas, na vida da sua família, na vida de alguém que você queira, de repente, se você quer criar conteúdo, que você consiga, a partir de algo que você ouviu aqui, evoluir um pouquinho, ou entender alguma coisa, ou mudar alguma coisa em você que transborde na vida de outras pessoas. E se acontecer assim, com uma pessoa, quando eu recebo uma mensagem assim, olha, era exatamente o que eu precisava ouvir, pronto, isso para mim valeu. Então, o objetivo aqui realmente é esse, é compartilhar as minhas experiências, meu dia a dia, minha rotina, meus pensamentos, para que eu possa te ajudar de alguma maneira, te influenciar positivamente na sua vida e no seu crescimento. E se isso acontecer, você me deixa saber. Já deixa seu like aqui também, já se inscreve no canal. Essa série aqui vão ter alguns outros vídeos contando para vocês como está esses 21 dias, o que eu vou estar fazendo ao longo desse processo. Então eu quero trazer vlogs para vocês,
mostrando no dia a dia como está sendo. Também vou continuar postando os meus vídeos de pensamento, de reflexões com as coisas que forem acontecendo no caminho, sempre com intencionalidade para extrair o melhor de mim também e inspirar vocês de alguma maneira. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me deixa saber. Comenta aqui para mim o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.